Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Os Borgias, de Alexandre Dumas. Narração, Thelma Schinkerman. Continuação do capítulo 5. Então, depois de terem ficado parados por um momento, trocando palavras educadas e amigáveis, o rei não perdeu tempo e implorou à sua santidade que recebesse Guilherme Briçonet, bispo de Saint-Malo, no Sacro Colégio. Como isso já havia sido decidido anteriormente por aquele prelado e sua santidade, embora o rei não tivesse conhecimento disso, Alexandre VI ficou satisfeito em receber o crédito por atender prontamente ao pedido. Então, ordenou imediatamente a um de seus servos que fosse à casa de seu filho, o cardeal de Valentinois, e trouxesse um manto e um barrete. Em seguida, levando o rei pela mão, o Papa o conduziu ao salão do Papagalo, onde seria celebrada a cerimônia de nomeação do novo cardeal. O ato solene do juramento de obediência, que Carlos VIII deveria prestar à sua santidade como chefe supremo da Igreja Cristã, foi adiado para o dia seguinte. Quando esse dia solene chegou, todas as pessoas importantes de Roma, nobres, clérigos e soldados, reuniram-se em torno de sua santidade. Carlos VIII, por sua vez, chegou ao Vaticano com um séquito esplêndido de príncipes, prelados e capitães. No limiar do palácio, encontrou 4 cardeais que haviam chegado antes dele. 2 estavam ao seu lado, os outros atrás, enquanto seu séquito o seguia. Passaram por uma série de aposentos cheios de guardas e servos, e enfim adentraram o salão de recepção, onde estava o Papa, sentado no trono, com o filho César Borgia de pé atrás dele. Ao chegar à porta, o rei da França deu início ao cerimonial de costume. Fez uma genuflexão, beijou os pés, a mão e a testa do Papa. Então levantou-se, enquanto o primeiro presidente do Parlamento de Paris, avançando, disse em voz alta: Santíssimo Padre, eis aqui meu rei, pronto para oferecer à sua santidade aquele juramento de obediência que ele deve. Mas, na França, é costume que aquele que oferece a vassalagem a seu senhor receba em troca os favores que pede. Sua Majestade, portanto, comprometendo-se a fazer uso de uma munificência ainda maior para com sua santidade do que aquela que sua santidade terá para com ele, está aqui para lhe implorar com urgência que lhe conceda 3 favores. Primeiro, a confirmação dos privilégios concedidos ao rei, à rainha sua esposa e ao Delfim, seu filho. Segundo, a investidura para ele e seus sucessores, do reino de Nápoles. Por último, a entrega do sultão de Gem, irmão do imperador dos turcos. O Papa ficou aturdido por um instante diante desse discurso, pois não esperava essas 3 exigências que, além de tudo, haviam sido feitas publicamente para impossibilitar a recusa. Contudo, recuperando rapidamente a presença de espírito, respondeu ao rei que confirmaria de bom grado os privilégios que haviam sido concedidos à Casa de França por seus predecessores. O rei poderia, portanto, considerar aquele primeiro pedido como concedido. A investidura do reino de Nápoles, por outro lado, era um assunto a ser debatido em um conselho de cardeais, mas ele faria tudo o que estivesse ao seu alcance para garantir que o desejo do rei fosse acatado. Por último, disse que teria de adiar a questão sobre o irmão do sultão até um momento mais oportuno, pois precisava ser discutido com o Sacro Colégio. Arriscava dizer, contudo, que essa entrega seria benéfica para a cristandade, já que tinha objetivo facilitar ainda mais o sucesso de uma cruzada. Não seria sua culpa, portanto, se também nesse ponto o rei não estivesse satisfeito. A essa resposta, Carlos VIII curvou-se em um gesto de concordância, e o primeiro presidente se pôs de pé, a cabeça descoberta, e tornou a falar. Santíssimo Padre,
É um antigo costume entre os reis cristãos, e em particular entre os reis cristãos da França, expressar por meio de seus embaixadores o respeito que nutrem pela Santa Sé e pelos soberanos pontífices que a providência divina designa a eles. O rei cristão, contudo, querendo visitar o túmulo dos santos apóstolos, decidiu pagar essa dívida religiosa, que considera um dever sagrado, não por meio de embaixadores ou de um delegado, mas em pessoa. É por isso, Santíssimo Padre, que Sua Majestade, o Rei da França, está aqui para reconhecê-lo como o verdadeiro vigário de Cristo, o legítimo sucessor dos apóstolos São Pedro e São Paulo, e mediante uma promessa e um juramento, devota a você aquela fidelidade filial e respeitosa que os reis que o precederam sempre prometeram e juraram, comprometendo-se a dedicar-se com todas as suas forças ao serviço de sua santidade e aos interesses da Santa Fé. O Papa levantou-se do trono com grande satisfação, pois aquele juramento, feito publicamente, dissipou todos os seus temores de que um concílio fosse convocado. A partir desse momento, sentia-se disposto a conceder ao rei da França qualquer coisa que ele pedisse. Pegou-o pela mão esquerda e deu-lhe uma resposta curta e amigável, chamando-o de filho mais velho da igreja. Quando a cerimônia terminou, eles saíram do salão, o Papa ainda segurando a mão do rei, e caminharam até o cômodo em que as vestes sagradas eram tiradas. O Papa fingiu querer conduzir o rei de volta a seus aposentos, mas Carlos VIII não permitiu. Então, abraçando-se mais uma vez, eles se despediram, cada um se recolhendo aos seus próprios aposentos. O rei passou mais 8 dias no Vaticano, depois voltou para o Palácio São Marco. Durante esses 8 dias, todos os seus pedidos foram discutidos e aceitos. O bispo de Mans foi nomeado cardeal, e a investidura do reino de Nápoles foi prometida ao conquistador. Por último, ficou decidido que, quando o rei da França estivesse partindo, o Papa entregaria a ele o irmão do imperador de Constantinopla, por uma soma de 120.000 liras. Então, desejando estender ainda mais a sua hospitalidade, o Papa convidou Digem para jantar no mesmo dia em que ele iria embora de Roma com seu novo protetor. Quando chegou o momento de ir embora, Carlos VIII montou em seu cavalo, com a armadura completa, e dirigiu-se ao Vaticano, seguido por um séquito numeroso e ilustre. Ao chegar ao portão, desmontou e, deixando seus acompanhantes na Praça de São Pedro, subiu com apenas alguns cavalheiros. Encontrou Sua Santidade à sua espera, com o cardeal de Valentinois à direita, e à sua esquerda estava Digem, que jantara à sua mesa, conforme já mencionamos, rodeado por 13 cardeais. O rei imediatamente se pôs de joelhos, pediu a bênção do Papa e se abaixou para beijar os seus pés, mas Alexandre VI não permitiu. Tomou-o nos braços e, com os lábios de um pai e o coração de um inimigo, plantou um beijo terno em sua testa. Em seguida, o Papa apresentou-o ao filho de Maomé II. Era um jovem bonito, de aspecto nobre e régio, cujo magnífico traje oriental contrastava, em estilo e forma, com as vestimentas justas e austeras dos cristãos. Digem avançou em direção a Carlos VIII, sem humildade, mas também sem altivez, e, como o filho de um imperador lidando com um rei, beijou sua mão e depois seu ombro. Em seguida, dirigindo-se ao Santo Padre, pediu-lhe em italiano, língua que ele falava muito bem, que o recomendasse ao jovem rei, que concordara em tomá-lo sob sua proteção, garantindo ao pontífice que nunca deveria se arrepender de ter-lhe concedido liberdade. Então, disse a Carlos VIII que ficaria orgulhoso se, depois de conquistar o reino de Nápoles, ele fosse para a Grécia, como pretendia fazer. Essas palavras foram ditas com tanta dignidade e gentileza que o rei da França, em um gesto leal e franco, agarrou a mão do jovem sultão,
como se ele fosse seu companheiro de armas. Então, feita a apresentação, Carlos VIII despediu-se do Papa e desceu para a praça, onde esperou pelo cardeal de Valentinois, que, como sabemos, o acompanharia como refém e que tinha ficado para trás para trocar algumas palavras com o pai. Pouco depois, César Borgia apareceu, montado em uma mula esplendidamente arreada e com 6 cavalos magníficos atrás de si, um presente do Santo Padre ao rei da França. Carlos VIII logo tratou de montar em um deles, como forma de honrar o presente que acabara de receber do Papa. Saiu de Roma com o resto de suas tropas e marchou em direção a Marino, onde chegou na mesma noite. Lá, foi informado de que Afonso, contrariando a sua reputação de político astuto e grande general, acabara de embarcar com todos os seus tesouros em uma flotilha de 4 galés, depois de ter confiado o comando das operações de guerra e a gestão de seu reino a seu filho Fernando. Tudo favorecia a marcha triunfante de Carlos VIII. Os portões das cidades abriam-se como que por mágica à sua aproximação. Os inimigos fugiam sem esperar pela sua chegada e, mesmo que não tivesse travado uma única batalha, havia recebido a alcunha de conquistador. O exército se pôs em marcha assim que o dia raiou e, após passar o dia nesse ritmo, parou à noite em Velletri. O rei, que cavalgava desde a manhã com o cardeal de Valentinois e de Gênes, acompanhou Borgia aos seus aposentos e depois voltou para aquele que lhe fora designado, levando consigo o jovem sultão. César Borgia, que tinha 20 baús pesados entre a bagagem do exército, mandou abrir um deles, do qual retirou uma baixela esplêndida, com a prataria necessária para a sua mesa, e deu ordens para que o jantar fosse preparado, como havia feito na noite anterior. Nesse ínterim, a noite havia caído e ele se trancou em um quarto privado, onde, despindo os trajes de cardeal, vestiu-se como um palanfreneiro. Protegido por esse disfarce, conseguiu sair dos aposentos sem ser reconhecido, cruzou as ruas, atravessou portões e chegou ao campo aberto. A quase meia légua da cidade, um criado o aguardava com 2 cavalos velozes. César Borgia, que era um excelente cavaleiro, saltou para a sela. Ele e seu companheiro, a galope, fizeram o caminho para Roma, onde chegaram ao raiar do dia. César foi à casa de Monsenhor Flores, auditor do tribunal da Rota Romana, onde arranjou um cavalo novo e roupas mais apropriadas. Então, correu para junto da mãe, que soltou um grito de alegria ao avistá-lo. Na verdade, tão silencioso e misterioso era o cardeal de Valentinois, com todos e até com ela, que não dissera a ninguém que voltaria a Roma antes da hora. O grito de alegria de Rosa Vanosa, ao ver o filho, foi, acima de tudo, um pedido de vingança, não uma proclama de amor. Certa noite, enquanto todos estavam em um festejo no Vaticano, quando Carlos VIII e Alexandre VI faziam juras de uma amizade que nenhum deles sentia e trocavam promessas já rompidas de antemão, um mensageiro levou uma carta de Rosa Vanosa para César, na qual a mãe implorava para que ele fosse imediatamente à sua casa na Via della Lungara. César questionou o mensageiro, mas ele apenas respondeu que não tinha nada a lhe dizer e que descobriria tudo pela boca de sua mãe. Assim, logo que se viu em liberdade, César, vestido com trajes laicos e envolto em uma capa grande, saiu do Vaticano e caminhou em direção à igreja de Regina Coeli, perto de onde morava a amante do Papa. Ao se aproximar da casa da mãe, César começou a notar estranhos sinais de devastação. A rua estava entulhada de móveis e tiras de tecidos suntuosos. Ao chegar ao pé do pequeno lance de escadas que levava à porta da frente, viu que as vidraças estavam quebradas e as cortinas esfarrapadas tremulavam em frente ao vazio.